Olá pessoal, eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. E eu queria aproveitar já logo no começo para pedir para você que escuta o podcast pelo seu iPhone, pela Apple Podcasts, pelo iTunes. Se você tem um iPhone, por favor, procura o Let's Talk New York lá no Apple Podcasts e faz uma avaliação para mim. Deixa o seu review, seu comentário, se você gosta do podcast, que isso ajuda bastante. Eu tenho visto que vocês estão fazendo reviews, comentários ainda tem poucos, mas eu vi e eu adoraria contar com essa ajuda de vocês. E lembrando que se vocês quiserem comentar esse ou qualquer outro episódio, é só mandar uma mensagem para mim lá no Instagram, @Laura_Perucchi. Especialmente hoje eu conto ainda mais com o feedback de vocês, porque hoje eu não tenho convidado e convidada. Hoje eu decidi fazer um teste, um monólogo, digamos assim. Eu quero ver como é que vai ser o resultado e, claro, ver se agrada a vocês, o mais importante. E obviamente que sendo sozinha a gente vai maneirar a dose aí, né? Fazer episódios mais curtos, não é ficar aqui falando 3 horas sozinha. Mas eu cheguei a essa conclusão porque tem vários tópicos que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu posso estar falando sozinha, e se vocês gostarem eu posso gravar mais. Então a ideia não é deixar de trazer convidados, mas explorar outros formatos também. E para esse primeiro episódio sozinha, eu escolhi falar sobre a maturidade conquistada morando fora e também outras percepções, outras mudanças de comportamento, de jeito de ver o mundo que a mudança para Nova York me trouxe. Quando a gente fala assim, parece até que, mas então tudo isso aconteceu por causa de Nova York. Bom, eu não sei, hoje eu posso dizer que sim, porque é a experiência que eu tive, né? Eu não sei como teria sido a minha vida se eu não tivesse vindo morar aqui, se essas coisas que eu vou falar aqui teriam mudado, se elas teriam sido da mesma maneira. O que eu sei é que essa foi a mudança que aconteceu na minha vida e eu atribuo muitas coisas a isso. Se teria sido diferente, é muito difícil falar. E aí, eu estava aqui fazendo as anotações para esse episódio e eu fui pesquisar qual é o conceito de maturidade. E eu encontrei que em psicologia, a maturidade é a capacidade de responder ao meio ambiente, estar ciente do tempo e local corretos para se comportar e saber quando agir de acordo com as circunstâncias e a cultura da sociedade em que se vive. Muito profundo isso, né? Eu acho que a maturidade, a plenitude da maturidade, né? A maturidade 100%, eu não sei se ela é atingível. Porque quando a gente fala em maturidade, é aquela coisa, eu vejo aquela imagem da pessoa plena, né? Que vai saber exatamente como reagir em cada situação adversa da sua vida. E não é bem assim que acontece, né? Às vezes a gente reage de formas diferentes. Eu acho que a maturidade, para mim, tem muito mais a ver em eu ter forças e a consciência, o conhecimento e os recursos para poder, às vezes, me recuperar de um tombo da vida muito mais rápido do que no passado. De saber entender as coisas e compreender, fazer diferente, né? Eu tive a ideia dessa pauta, principalmente, porque no dia 31 de dezembro, né, Réveillon, como vocês sabem, eu e Thiago, a gente passou a virada de ano aqui em Nova York e a gente não fez absolutamente nada. A gente até tinha convite para uma festa, por conta da cidade ficar muito atordoada, né, no fim de ano, apesar de as pessoas não estarem na rua, as pessoas estão em alguma festa. E aí, na hora de voltar para casa, é uma loucura. Tenho muita preguiça porque estava frio. Então, eu honestamente nunca liguei muito para Réveillon. E a gente decidiu ficar em casa. E assim, ficar em casa só os dois. Acho que foi a primeira vez, desde que eu me entendo por gente, que isso aconteceu, de não fazermos nada. E eu postei no Instagram uma foto a respeito e eu falei que a nossa virada ia ser assim.
Ia ser de pijama, tomando um vinho, vendo algo legal na TV, e que eu estava muito feliz, eu não estava triste por aquilo, que eu não estava com aquela sensação de FOMO, Fear of Missing Out. Vocês sabem o que significa? Aquele sentimento de tu tá perdendo alguma coisa. Eu não fiquei com aquele sentimento de que eu estava perdendo algo, eu realmente foquei em pensar que o ano tinha sido bom e que eu estava super animada para 2020 que estava começando. E eu não falei isso da boca pra fora pra uma legenda bonitinha de Instagram, eu falei de verdade, era o que eu tava sentindo. E algumas pessoas comentaram: "Ah, isso é maturidade, isso é maturidade, isso é maturidade". E aí eu me peguei pensando nisso, sabe? Eu honestamente fiquei muito feliz de eu poder tomar essa decisão, de a gente poder ter tomado essa decisão de ficar em casa. Eu sei que parece uma coisa simples, mas eu sinto que às vezes o mundo, a sociedade, tudo que a gente vive, né, a gente cresce sendo condicionado tem que comemorar o Natal, tem que comemorar o Ano Novo, e às vezes quebrar esses paradigmas é muito libertador. Inclusive outra questão aí dentro disso foi realmente olhar para o feed no dia da noite de Natal e ver todas aquelas fotos lindas e tal, e tentar trazer para minha realidade e saber que tá tudo bem se a gente não se veste de gala na noite de Natal, com roupas chiquetérrimas e não tem uma ceia. A minha família, a gente não tem essa tradição de ceia, é mais o almoço de Natal. Mas falando dessas comemorações, isso inclusive me fez lembrar também o meu aniversário. 2019 foi o primeiro ano que eu passei com alguém da minha família aqui comigo, né? Desde 2014, sempre passei os meus aniversários só com o Thiago e às vezes com amigos e tal. E a minha mãe tava aqui no meu aniversário. A gente almoçou num lugar legal, fez alguns passeios. O Thiago me levou pra jantar, nos levou pra jantar num lugar que eu não sabia onde era. Mas eu achei muito interessante porque aniversário sempre foi algo que eu esperei muito. Eu contava os dias, as horas, quando eu era criança, adolescente e até um pouco na vida adulta. Eu acho que todo mundo gosta de um pouquinho de atenção. Não tem nenhum mal em a gente admitir isso. Só que morando fora, as coisas mudaram, né? Não tinha mais as pessoas que eu tinha antes para marcar, não tinha minha família principalmente para estar perto e tudo mais. Eu fui perdendo um pouco esse encantamento pela data. E honestamente, às vezes eu acho isso bom e às vezes eu acho isso ruim. Eu acho isso bom porque talvez eu não sofra tanto, mas ruim porque eu acho que todo mundo precisa de um pouquinho de mágica na vida, sabe? Mas uma coisa que morar fora me ensinou muito, e eu acho que vem daí o lance de eu ter me desprendido um pouco das convenções sociais de datas comemorativas, é que eu não posso ter a minha família nos dias que eu costumava ter. Nem sempre, eu digo, né? Eu não posso estar com meu pai no Dia dos Pais, eu não posso, às vezes, estar com a minha família no Natal, eu não vou estar em todas as datas perto deles. Eu não vou estar em todas as datas naquele lugar que foi a minha referência por 26, 27 anos da minha vida. Então, eu tive que aprender a absorver isso, aceitar. Porque se a gente não aceita, a gente vai viver sofrendo. E uma coisa, então, que morar fora me ensinou é realmente a celebrar sempre. E não somente quando tem uma data especial. Então, quando eu tô junto com os meus pais, né, com a minha família, a gente sempre faz algo especial. Quando os meus pais vieram visitar a gente em outubro, foi muito mais especial do que muitos natais que a gente passou juntos no Brasil. Eu acho que pelo fato de a gente saber que tem um tempo limitado, a gente aproveita muito mais. Mesmo morando aqui com os nossos amigos, quando a gente não vai para o Brasil, a gente tenta reunir os amigos. Já passamos natais assim, o próprio Thanksgiving é assim. Mas a gente não tem muita cerimônia para marcar um jantar, marcar alguma coisa e celebrar e estar junto. E é sempre muito gostoso estar com as pessoas que a gente gosta. Então, eu acho que isso é uma das grandes um dos grandes giros de chave que a gente tem que dar dentro da cabeça, de não esperar o dia certo para celebrar algo.
de não esperar uma data específica para fazer um jantar. E até não esperar uma ocasião especial para usar uma roupa que a gente gosta. Isso é outra coisa que eu meio que exercitei aqui em Nova York. De me vestir conforme o meu humor e conforme a minha vontade. Não tem aquela de, roupa de sair e roupa de casual. Eu tinha muito isso no Brasil. E aqui eu não tenho. Voltando à questão da maturidade, eu acho que uma das grandes lições que esse fato de estar fora do ninho, que não é mais meu ninho, foi isso, de valorizar mais as ocasiões, as pessoas e o tempo que eu tenho. E eu acho que isso também tem a ver com a construção de um novo lar. O Brasil não é mais a minha casa, digamos assim. Hoje a minha casa é aqui. Eu sinto saudade de estar aqui no meu cantinho, com as minhas coisas, com a minha rotina. A minha rotina é aqui, a minha vida é aqui. Óbvio que o Brasil sempre vai ter um lugar no meu coração, mas talvez esse desprendimento tenha a ver com isso também, de eu estar construindo um novo lar na minha vida, e esse lar hoje é em Nova York. Uma outra grande lição que eu aprendi morando em Nova York, isso... Eu sei que Nova York tem um estigma de pessoas frias, de pessoas correndo, mas tem muitas coisas que Nova York me ensinou. Eu acho que isso a gente vai conquistando com a maturidade também, que é a valorizar o meu tempo. Agora, de uma outra maneira, falando assim. Mas isso tem a ver também com a questão de saber dizer não. Quando eu cheguei aqui, eu era uma pessoa que não sabia dizer não, não sabia valorizar o meu trabalho. E aos poucos, às custas de muita terapia, inclusive, eu fui aprendendo que não tem problema. A gente precisa se respeitar e dizer não. E o que isso tem a ver com valorizar o tempo é de escolher muito bem o que a gente vai fazer. Aqui em Nova York, as pessoas estão sempre correndo. Tempo é artigo de luxo. Então, todo mundo aqui escolhe muito bem como vai usar o seu tempo. E isso vale para tudo. Para trabalho, para lazer, até mesmo para conhecer pessoas. Muitas vezes a gente quer fazer algo só porque, de novo, é uma convenção social, porque eu tenho que encontrar essa pessoa, porque eu preciso, porque o que ela vai pensar de mim se eu não for e tudo mais. E eu sempre tento fazer o exercício de realmente refletir sobre qualquer oportunidade, seja desde um café, tomar um café, a um jantar, a uma festa, a um evento. Isso vai ser bom para mim? Eu quero realmente investir o meu tempo nisso, gastar o meu tempo nisso, com essas pessoas ou com essa pessoa. Isso é muito interessante. E a partir do momento que a gente tem essa consciência também de que o tempo não volta. Dinheiro a gente recupera, mas tempo não. Então, é muito importante a gente sempre pensar sobre o aqui e o agora, em como a gente está usando. E eu acho que Nova York me ajudou muito nisso, muito mesmo. Essa coisa das pessoas serem bem centradas no tempo delas, de elas terem horas, serem bem organizadas, me deu muitas lições, não só para o mundo corporativo, mundo de negócios, mas também para âmbito pessoal, de eu realmente escolher com quem que eu quero estar, e como que eu vou investir o meu tempo. E eu acho que quando a gente se liberta disso, é tão bom poder se respeitar. Respeitar as suas próprias vontades. Porque toda vez que a gente diz um sim querendo dizer um não, a gente tá dizendo um não pra gente mesmo. Então eu sempre penso assim, sabe? E é incrível a sensação que dá na gente. Eu não sei se vocês tem isso, né? Mas óbvio que às vezes eu acabo ainda dizendo sim, querendo dizer não, mas a sensação que te dá de dizer um não pra ti mesma é assim muito bizarra, é uma coisa que incomoda, não sei, comigo é muito físico, sabe? Eu me sinto incomodada e eu começo a ficar com raiva. E a única pessoa da qual eu posso sentir raiva naquele momento sou eu mesma, porque fui eu que tomei a decisão, eu que disse sim, querendo dizer não. Então é muito engraçado, sabe? Acho que isso foi uma das grandes coisas, uma das grandes lições também. Dizer não é libertador. A gente tem só essa vida,
né? A gente não sabe nunca como é que vai ser o dia de amanhã. E eu acho realmente muito triste e lamentável que a gente gaste tempo fazendo algo que a gente não quer. E é por isso que é tão lamentável, por exemplo, pensar nos haters, né? Nas pessoas que ficam aí destilando ódio pela internet. Eu, como tô na internet, estou vulnerável e tenho vários episódios, não tantos assim, mas de pessoas que dispensam o seu tempo somente para criticar o outro e fazer isso de uma maneira pesada, de uma maneira ruim, para machucar. Isso foi um grande aprendizado também, né? Porque quando eu vim pra cá, eu comecei toda essa minha jornada na internet. Inclusive, eu posso até gravar um podcast contando um pouco da minha trajetória profissional, da minha história e tudo mais. À medida que você vai aparecendo, né? Você também tá se descobrindo o seu estilo e tudo mais. E vão aparecendo as pessoas que não gostam de ti. Era muito horrível no começo ler as mensagens, porque eu acho que eu sempre fui muito preocupada em agradar tudo e a todos. E quando a gente tenta muito isso, a gente acaba não agradando ninguém. E aí era muito frustrante, chorei muito. E nessa questão de querer agradar tudo e a todos, a gente acaba esquecendo de quem a gente é. É muito difícil, mas é libertador ser quem a gente é e não o que esperam que a gente seja. Por muito tempo, eu acho que eu tentei fazer isso na internet também, por conta de resultados e o resultado, na real, era que eu ficava cada vez mais frustrada e infeliz com aquilo e não satisfeita. E a partir do momento que a gente consegue ser a gente mesmo, a gente é mais autêntico, as pessoas percebem isso também. E um dos grandes aprendizados foi perceber que as pessoas, elas vão gostar de ti por um motivo e outras pessoas vão te odiar pelo mesmo motivo. Muita gente gosta do meu trabalho porque atribuem que eu sou uma pessoa prática, objetiva e sem firulas. E muita gente me critica por isso e me taxa de grossa. E por muito tempo eu fiquei sofrendo por isso. Sofrendo. Só que eu também não consigo ser aquela pessoa que vai ficar cheia de mimimi, de detalhezinhos e de doçura. Que não significa que eu vou ser grossa, mas eu sou uma pessoa clara, sem firulas mesmo. Eu sou uma pessoa educada, eu trato todo mundo com respeito. Mas enquanto eu tentava me forçar a ser quem eu não era, eu só sofria. Tento sempre internalizar isso, de que eu sou uma pessoa que tem defeitos, tem qualidades, e que muitas pessoas vão gostar de mim pela minha personalidade, e tem outras que não vão gostar. E tá tudo bem, porque não dá pra agradar todo mundo. Mas é um exercício diário, tá, gente? Não pensem que é assim, nossa, eu sou plena e nada me atinge. Não, é bem difícil. É tentar sempre dizer pra você mesmo. E a minha grande resolução para 2020, para encerrar esse episódio, tem sido internalizar um quadrinho. Eu Vou tentar colocar o link nas anotações do podcast. Ele ilustra de uma maneira muito simples as coisas que estão no nosso controle e as coisas que estão fora do nosso controle. Então, coisas que estão no meu controle. O que eu digo, o que eu faço, as minhas opiniões, o jeito que eu me cuido, os meus pensamentos, minhas ações, o que eu como, o que eu olho na internet, com quem eu saio, o que eu visto, as minhas palavras. E coisas que estão fora do nosso controle. As ações dos outros, as opiniões dos outros, o trânsito, o que as outras pessoas pensam, o que as outras pessoas dizem, o clima, o tempo das outras pessoas, o sentimento das outras pessoas, o que os outros postam na internet, as contas, as crenças das outras pessoas, o tempo, o envelhecimento, tudo isso tá fora do meu controle. Eu não posso controlar. E eu comecei 2020 com esse exercício e tem me ajudado, não a definitivamente parar de me importar com algumas coisas, mas a tentar ficar mais tranquila com relação a essas mesmas coisas. Aceitar que eu fiz ou que eu faço, eu ajo até dentro daquele limite e chega uma outra parte que não depende mais de mim. E isso vale para tudo, para morar fora também.
ter consciência das nossas ações, das nossas escolhas, né? E adotar esse exercício, eu acho que ajuda a facilitar um pouco essa vida morando fora, que é tão cheia de várias questões, né? De várias questões que muitos de vocês que me escutam sabem. Eu vou parar por aqui para esse podcast não ficar muito longo, mas eu espero que essas reflexões sobre maturidade, percepções e aprendizados em Nova York tenham ajudado vocês. Não deixa de me mandar uma mensagem que eu tô bem curiosa para saber o que vocês acharam. E vocês já sabem, né? A gente se fala no próximo episódio. Tchau!